Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho fazer o book haul do mês de novembro de 2022, mês em que eu recebi muitas coisas. Eu também comprei, como sempre, bastante coisa, mas eu fiquei feliz aqui ao fazer o balanço em constatar que eu mais recebi do que comprei. Então isso é sempre um saldo positivo. Recebi coisas de 5 editoras. Recebi presentes de amigos já por conta do final de ano e comprei muita coisa bacana e diferente, fiz uns achados, vou mostrar isso tudo para vocês. Mas antes da gente continuar, aqueles recados costumeiros. Se vocês gostarem deste vídeo, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, porque tudo isso é muito importante para que esse conteúdo continue se expandindo e o meu trabalho também. Caso você vá fazer alguma compra na Amazon ou se interesse por um desses livros, os links para todos eles estarão aqui embaixo. Entrando no site da Amazon através desses links, tudo que você comprar naquela seção reverte uma pequena comissão em favor do canal e você não gasta nada a mais por isso. Aqui embaixo também tem a minha página de financiamento coletivo no Apoia-se. Saiba mais como você pode contribuir com o canal e ainda receber recompensas. Então vamos lá. Da editora Darkside, eu recebi mais um livro, que é o Mephisto, do Klaus Mann. Esse livro lindo, 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 como vocês podem ver aqui. Klaus Mann, como o próprio nome já indica, é o filho do Thomas Mann. E eu já sabia da existência desse livro por conta dos meus estudos sobre Pacto Fáustico. Afinal de contas, este é um dos livros que, ao lado do próprio Dr. Fausto, constituem essa tradição. O Klaus Mann, até onde eu sei, teve uma relação bem conflituosa com o pai, e nesse livro haverá também um pacto fáustico, e um pacto fáustico mais nitidamente associado à ascensão do nazismo na Alemanha. Como vocês podem ter visto mais ou menos aqui, a edição ficou bem bonita. Eu recebi também alguns postais, né, com desenhos que estão no interior do livro. Essa é uma fotografia com o ator que interpreta o protagonista no filme que já foi feito. E aqui provavelmente um facsímile da primeira edição. Eles também enviaram essa máscara aqui que eu adorei. Inclusive eu curti fazer um Reels lá no Instagram, todo de terror, por conta desse livro. Gente, eu adorei fazer aquele Reels de terror. Eu detesto o filme de terror, eu não assisto nem o trailer. Mas por algum motivo eu fiquei assim, realizado fazendo aquele Reels de terror para o livro do Thomas Mann. Depois vocês confiram que ficou bem bacana. E eu fiquei assim na suspeita, será que eu tenho uma vocação para diretor de filme de terror? Por essa eu não esperava. E eles também mandaram essa bandeira decorativa da Chico Rei, né, aquela marca de camisetas e outros souvenirs, chamada com a frase, né, meu coração selvagem tem essa pressa de viver. É bem bonita, eu estou aqui pensando em onde colocar ela. Talvez eu coloque lá em Franca, no meu quarto, onde de vez em quando eu também gravo vídeos. Vamos ver, tô pensando. Então, muito obrigado, Darkside. Estou super curioso para conhecer essa história. O Carlos, do Livros e E-Books, inclusive, tem um vídeo sobre esse livro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Da editora Global, eu recebi o Cangaceiros, este livro do José Lins do Rego, né? Eles continuam nas edições do José Lins do Rego. E este aqui dá continuidade a um outro romance do José Lins, que é o Pedra Bonita, é a segunda parte. Pedra Bonita é um livro que já foi resenhado aqui no canal. Eu adorei, é um livro muito bom. E dizem que Cangaceiros é ainda melhor. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conferir esse livro de Pedra Bonita. E eles também enviaram o Riacho Doce, que é um livro do José Lins que já se passa num cenário um pouco diferente, um cenário litorâneo e não mais aquele sertão do Nordeste. É um livro bastante elogiado, tem elogio até do Mário de Andrade. Eu nunca tinha visto, né, o nome do José Lins do Rego associado ao Mário de Andrade. E aqui está uma edição também muito bonita, eu tenho gostado bastante das edições deles. Por fim, o livro 100 Crônicas Escolhidas, do grande Rubem Braga, né? O Rubem Braga, considerado um dos nossos maiores cronistas.
Eu acho que eu não tinha nada dele aqui, a não ser o que tem em outras coletâneas com vários escritores. Então, eu fiquei muito feliz por receber. Muito obrigado, Editora Global. Da Editora Record, eu recebi umas preciosidades. E eu já vou começar mostrando o livro assim, que para mim foi o favorito. Que, nossa, eu já indico para vocês como o livro a ser comprado para dar de presente para alguém. Eu acho que é certeiro, porque ele é muito fofo. É um livro do Carlos Drummond de Andrade, mas não um livro do Carlos Drummond da época em que ele vivia, lançado nesse formato. É uma reunião de textos que o neto do Drummond e administrador aí da sua obra fez e que ficou um show. Se chama O Gato Solteiro e Outros Bichos. Vejam só esse formatinho mais simpático e como essa edição ficou bonita. Olha o Drummond com um elefante. Olha esse colofão nessa página que se chama colofão. Esse colofão de gato. O Drummond, gente, pelo que esse livro revela, porque são muitos textos, era um amante e um defensor dos animais. É uma faceta pouco conhecida dele. Vejam só a quantidade de textos e poesias em que ele trata dos animais que eles reuniram aqui. É muita coisa mesmo. Então, realmente se justifica essa reunião. E eles fizeram um livro todo ilustrado. Vejam só. Que gracinha que tá isso. Ó. Vamos tentar encontrar mais imagens. E imagens, vocês somem, né? Aqui, ó. Olha que graça. Tá cheio, ó. Cheio de imagens. Acho que aqui vai ter mais uma. Oh, meu Deus. Aqui. Opa. Uma graça essa edição. Ah, que lindo esse cavalo. Vejam só, né? O cavalo da Barbie. Nossa, muito simpática. A edição ficou linda. Eu adoro esse formato. Nossa, fiquei muito feliz com esse livro. Eu fiquei agora muito empolgado com a publicação das obras do Drummond pelo grupo editorial Record. E vieram mais livros do Drummond, né? Livros aí sim, lançados em vida dele, que são no formato tradicional. As Impurezas do Branco, com o pós-fácil da Bruna Lombardi. Um livro de crônicas, Quando é Dia de Futebol, com o pós-fácil do Pelé. E A Rosa do Povo, famoso A Rosa do Povo de A Flor e a Náusea, com um pós-fácil do Afonso Romano de Santana. Essas edições do Drummond, né, essas edições canônicas, digamos assim, além de ter o texto estabelecido de forma definitiva, tem sempre uma bibliografia para estudiosos bem vasta mesmo. Eles também têm uma bibliografia do Drummond, com todas as obras do Drummond, isso eu ainda não tinha notado, e é muito interessante porque o Drummond escreveu muito, tem muita reunião, então às vezes é difícil você distinguir o que é coisa assim, igual esse livro do gato, né, que eles reuniram, ou o que é que foi publicado pelo Drummond, o que repete o que, sabe? Aqui tem isso também. E aqui também tem, gente, o que se passava 3 anos antes da publicação da obra e 3 anos depois, para a gente situar essa obra no tempo e no espaço. E aí, dentro de cada ano, por exemplo, A Rosa do Povo foi publicada em 45. Então, a gente tem registros aqui de 42 a 48. E dentro de cada ano, eles dividem assim. O que se passava na vida e na obra do Carlos Drummond, o que se passava na literatura brasileira, por exemplo, em 1942, a Cecília Meirelles, o Manuel de Barros e o João Cabral de Melo publicavam livros, o Graciliano Ramos também. E o que se passava na vida nacional e no mundo, né? Vai ampliando do Drummond para a literatura, para o Brasil e para o mundo. É uma sacada bem bacana também e que torna esses livros especiais. Então, muito obrigado, Editora Record. Também recebi esse livro lindo de um escritor que vocês verão, eu ainda vou comentar muito sobre ele nesse book haul, que é o Luiz Antônio Simas, minha nova obsessão literária, chamado Sonetos de Birosca e Poemas de Terreiro. É um livro de poesia, né, do Luiz Antônio Simas, e o Luiz Antônio Simas é um historiador, um cientista social muito ligado às ruas, ao Rio de Janeiro,
as expressões populares de cultura, né, aos botecos, aos bares, ao carnaval, ao samba, aos terreiros, a toda essa vida da cidade mesmo, e ao mesmo tempo ele tem um estofo intelectual incrível. Realmente as análises dele são feitas em profundidade. E ele transita por várias áreas, inclusive a literatura de ficção, né, ou mesmo a poesia. E aqui está esse lançamento com os poemas dele, mas ele vai aparecer mais aqui, vocês verão. Da editora Fósforo eu recebi 3 livros. Um deles também já vai ter a ver com o Antônio Simas. Os Anos, da Annie Ernaux, né? Como vocês sabem, a Fósforo é quem publica os livros da Annie Ernaux, a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022, que agora inclusive está no Brasil, visitando a Flip, o que foi bem bacana nessa coincidência de datas, entre ela ganhar o prêmio e vir para o Brasil. E esse livro, Os Anos, eu já tinha. Então é um livro que eu acabei ficando com ele repetido, porque eu já tinha ganhado da Paloma Lima, né? A Paloma Lima que vocês tanto conhecem. Quando a gente se encontrou no ano passado, a Paloma me presenteou com este livro. E agora essa edição tem a singularidade, né, de ter o registro aqui de que a escritora é ganhadora do Prêmio Nobel e a biografia dela, né, atualizada com essa informação. Mas no mais, a edição, pelo que eu percebi, continua a mesma. Um outro livro, esse aqui eu estou super interessado para ler, é o Flaneuse, da Lauren Elkin. Esse livro, gente, vai tratar da figura do flaneiro, que a gente conhece mais em se tratando dos homens. Flaneiro é aquela espécie de dandy, aquele cara que sai pelas cidades, meio que a esmo, sem um destino muito bem definido, para ir descobrindo as coisas, fazendo aquela observação. É uma figura que esteve muito ligada à produção intelectual aí dos séculos XIX e XX, rendeu muita coisa nesse sentido. E aqui essa escritora ela vai fazer isso do ponto de vista, estudar essa figura do ponto de vista da mulher. E já começar questionando, né, porque o flaner pressupõe um livre trânsito e um trânsito seguro pelas cidades e também uma possibilidade desse ócio, né? De você poder caminhar assim a esmo sem estar, por exemplo, trabalhando, ganhando o pão de cada dia. Então ela vai questionar isso, já vai desmontar esses pressupostos dessa figura que é a princípio tão leve, e também investigar as mulheres flaneuses, né, que transitaram na história pelas cidades, apesar das dificuldades, e como foram essas suas experiências. E ela vai recorrer à história, vai trazer nomes da literatura como a Virginia Woolf e por aí vai. O livro é dividido em cidades, eu vou falar aqui para vocês. Então tem passeios por Nova York, Paris, Londres, Veneza, Tóquio, basicamente esses. Então deve ser bem bacana, ao mesmo tempo um livro sério de reflexão, mas que deve ser bem gostoso por conta desse sentido de caminhada. E por fim, um livro do Edmilson de Almeida Pereira, que é outro escritor muito sólido, que transita desde a produção mais intelectual até a ficção. Eu me lembro do no ano passado, ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura e ficou em segundo lugar no Prêmio Oceanos. Eu estou lendo a cola aqui, mas isso é uma informação que eu já tinha, até porque eu comprei os livros dele na época, que é o Edmilson de Almeida Pereira. Como vocês podem ver aqui, esse é o Edmilson. E aqui ele vai fazer uma coisa que o Luiz Antônio Simas também faz. Ele vai olhar para essa cultura popular brasileira, principalmente para as matrizes africanas e indígenas, e no caso aqui acho que do Edmilson mais africana mesmo, e ver a estrutura simbólica que se pode extrair dali e começar a fazer ciências humanas a partir dela. Assim como, por exemplo, sempre se fez com relação à mitologia grega. Nós, por exemplo, não temos na filosofia, para ficar só no exemplo raso, aqueles conceitos do dionisíaco e do apolíneo, que são lá do Nietzsche, que transitam pelo Thomas Mann, lá na Morte em Veneza, mas que são, no fundo, frutos de uma cosmovisão, a cosmovisão dos gregos, de uma mitologia, a mitologia dos gregos. Pois é, que esses escritores, como o Edmilson e o Luiz Antônio Simas querem fazer, é pegar essa estrutura dentro das tradições africanas e começar a tentar pensar o mundo, talvez de uma forma diferente, a partir delas, mas no terreno das ciências humanas e sociais. Então esse livro se chama Entre Orfeu, uma mistura entre Orfeu e Exu,
e Exu Nouveau, entre Exu e a Nouveau, dessa arte Nouveau, alguma coisa assim. Neste ensaio, revisto e atualizado, o autor defende que a mescla de Exu com elementos da cultura europeia não é casual. O orixá da comunicação e da linguagem, em toda a sua pluralidade, pode explicar tanto a literatura clássica, Orfexu, quanto aquela de vanguarda, Exu Nouveau. Com isso, ele faz da cultura iorubá um ponto de partida para entender o mundo, assim como o pensamento eurocêntrico tem feito com a própria mitologia ao longo da história. Pelo pouco que eu sei, o Exu, dentro da tradição matriz africana, ele é correspondente ao deus Mercúrio na tradição grega, né? Quem conhece astrologia, quem conhece da mitologia grega, sabe que Mercúrio está muito associado aos trânsitos, aos caminhos, ao comércio, à comunicação, a esse fluxo da vida, né? As veias que circulam. Tem uma certa neutralidade também por conta disso, né? Ele é o mensageiro que transmite a mensagem e não o próprio emissor da mensagem, que não pode ser punido por conta do seu conteúdo. Então, estou super interessado em ler esse livro, mas a respeito disso vai aparecer nesse book haul. Da Companhia das Letras eu recebi muita coisa também, a começar por essa edição linda, especial de Jorge Amado, A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, que já foi lida, em breve ela vai aparecer aqui no canal, e eu adorei. Finalmente eu li Jorge Amado. Essa edição conta, né, com esse ensaio visual aqui do começo e conta também com um prefácio do Itamar Vieira Júnior e com um pós-fácio do Afonso Romano de Santana. Já deixo o recado, esse pós-fácio do Afonso Romano de Santana é o mesmo que está presente na edição padrão desse livro. Do Giovanni Martins, né, que ficou muito famoso por aquele O Sol na Cabeça, acho que é esse o título. Temos o novo romance dele, Via Ápia, que está bem bonito. O Giovanni Martins, eu ainda não li aquele O Sol na Cabeça, mas eu li um texto que ele escreveu para a edição de Dom Casmurro da Antofágica, que me deixou muito bem impressionado, por isso eu fiquei muito interessado em conhecer esse livro. Da Lúcia Berlim, do famoso Manual da Faxineira, o novo livro dela com mais contos, chamado Noite no Paraíso. Super bonitinho também, muito bem recomendado, todo mundo que lê aquele livro gosta. Da Bernardine Evaristo, que é uma escritora britânica, nós temos esse livro meio autobiográfico, né, contando a trajetória dela, as dificuldades que ela teve e a superação também pela qual ela passou, que se chama Manifesto sobre Nunca Desistir. A Bernardine Evaristo nasceu na Inglaterra, mas filha de uma família birracial, e teve uma série de dificuldades na inserção no mundo, mas foi galgando postos, né? E, enfim, é uma figura de destaque aí dentro da literatura britânica. Foi a primeira mulher a ganhar o Booker Prize, tem uma coisa assim. A primeira mulher negra a receber o Booker Prize, por Garota, Mulher, Outras, que também é um livro já publicado pela Companhia das Letras. Do Paulo Henriques Brito, que é um grande tradutor e também poeta, eu já tenho um livro de poesia dele aqui, Fim de Verão, esse livro super bonito, né, por essa coleção de poesia contemporânea da Companhia. Eu já tenho um outro livro, eu cheguei a começar a ler, gostei bastante. Aqui eu tenho pouco fôlego para poesia, vocês sabem, mas a verdade é que o que eu li dele, eu gostei e achei acessível. Ele mistura uns poemas em inglês também, é bem legal. Da Carol Ben-Simon, que já é uma escritora aí contemporânea bem famosa, este livro aqui chamado Diorama, com essa capa super bonita. De uma escritora nascida no Quênia e que cresceu em Londres, Varsan Shire. Eu recebi esse livro de poesia chamado Bendita Seja a Filha Criada por uma Voz em Sua Cabeça. Imagino que vá explorar relações aí entre mães e filhas. A capa é linda também, essa arte eles arrasaram. E é impressionante, né, como existe toda uma tradição por conta do colonialismo britânico, né, de escritores de África que nascem, crescem, têm alguma formação na África, mas acabam indo para a Inglaterra e ali se estabelecem como escritores, né? Se alguém tiver algum texto, algum ensaio, mesmo em inglês, a respeito desse fenômeno, eu gostaria de ler. Por favor, deixe a referência aqui. E por fim, do Marcelo Rubens Paiva, né, já conhecido, Do Começo ao Fim,
um romance que vai falar de história de amor, pelo que eu entendi. Muito obrigado, Companhia das Letras, pelos envios. O meu amigo Almasta e da minha amiga Edna, eu recebi 4 livros, né? Este livro aqui, fenomenal, lindo, que eu assim, nem conhecia, mas que assim, já estou considerando muito, chamado Algo Infiel, Corpo, Performance e Tradução, cujo escritor é, além do Rodrigo Tadeu Gonçalves, o Guilherme Gontijo Flores, um grande tradutor. E o Guilherme Gontijo Flores, como o Almasta já me falou, ele tem toda uma teoria da tradução que também parte dessa história da matriz africana do Exu. E aqui eles vão, acho que, explorar isso e vão explorar também a tradução, né? Essas perguntas mais essenciais sobre o ato de traduzir, do ponto de vista da performance, né? Da singularidade das artes, da comparação entre literatura e outras expressões artísticas, e tentando pensar a tradução como performance. É um livro que também é cheio de fotografias, então ele tem uma estrutura não acadêmica tradicional, sabe? Adorei conhecer e tem tudo a ver com esse book haul. O Almasta também me enviou um livro que ele diz que é um dos favoritos da vida dele, da literatura brasileira. Foi um livro vencedor do prêmio Machado de Assis de melhor romance da Biblioteca Nacional, que é Investigação sobre Ariel, de Silvio Fiorani. Um livro publicado pela editora Record. Agora eu já tenho ele, vou poder conhecer melhor. Um outro livro que o Almasta preza muito, que ele me presenteou, é o A Árvore que Falava Aramaico, do José Francisco Botelho. Esse aí já é um livro de contos. E por fim, esse eu ainda nem tirei do plástico, da Edna, né? Pelo menos o bilhetinho veio assinado pela Edna, que é a esposa do Almasta, uma grande amiga também. Platério e Eu, uma edição bilíngue de Juan Ramón Jiménez, que é um prêmio Nobel de Literatura da Espanha, uma edição linda. Eu já conhecia, por isso que eu ainda não tirei do plástico. Que vai trazer esse poema em prosa que todo mundo que leu diz que é fenomenal. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês sempre acertam muito e me ajudam aí a expandir meus horizontes literários. Agora eu vou mostrar uma descoberta, assim. Nossa, essa foi descoberta mesmo, achado, que eu fiz na Livraria da Travessa. Lá na Livraria da Travessa de Ribeirão Preto tem uma seção, um quadrado de prateleiras dedicada a biografias e autobiografias. Tem lá os livros em destaque e tem uns que estão mais escondidinhos lá embaixo. Por algum motivo eu decidi dar uma explorada nesses que estavam lá embaixo. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri isso aqui? Um almanaque de A a Z, um almanaque autobiográfico e fotográfico do Cortázar. Que coisa mais linda! Ó, já vamos começar tirando essa jacket para poder mostrar melhor. Eles dividem temas do Cortázar de A a Z. Está em espanhol, mas pelo que eu vi dá para entender bem. Gente, olha que coisa mais linda. Cada vez mais eu gosto desses livros ilustrados, de fotobiografias, desses almanaques. Olha isso, gente. Não, eu fiquei louco quando eu vi. Estava por um preço até razoável na Livraria da Travessa, por ser uma edição importada e tão bonita. Então, ixi, eu não pensei 2 vezes. Eu simplesmente não conhecia isso aqui. Vocês viram, né? Esse deu para ver que tá cheio de imagens mesmo. Todas as páginas que eu passei tinha imagem e elas não se recusaram a aparecer aqui no vídeo. Fica a dica para vocês que gostam de Cortázar. Aproveito aqui até para dar uma satisfação, né? O projeto de leitura de todos os contos está meio perdido aí no mundo. É que eu planejava acabar aquele projeto em agosto, mas chegou aquele livro Último Round, que eu descobri que na verdade não eram só alguns contos, mas era toda uma série de 2 livros. Aquilo bagunçou todo o meu cronograma e veio também questões pessoais, de agenda. Enfim, eu me desorganizei e não consegui completar o projeto ainda, mas ele será completado. Não tenham dúvida disso. Eu vou fazer isso. Eu acreditava que conseguiria fazer até o final desse ano. Acho que não vou conseguir.
Talvez eu consiga ler tudo até o final desse ano. Mas os vídeos vão saindo paulatinamente. Eu também não quero apressar e deixar uma coisa ruim. Mas vai sair. E enquanto isso, caso queiram aproveitar, tem muita coisa aí já publicada desse livro de contos, né? Muitos vídeos, então dá para se entreter enquanto isso. Né? Inclusive aquela tradução ganhou o prêmio Jabuti, melhor tradução, fiquei muito feliz. Eu comprei também por conta do Jorge Amado, né? Eu já comecei a me empolgar com essa história de Jorge Amado. Esse caderno de literatura brasileira, né? Aquela série do Instituto Moreira Salles dedicada a escritores brasileiros. Ele ainda está disponível na Amazon por um preço camarada, eu paguei R$ 37. Esses cadernos de literatura brasileira, eles trazem muitas informações relevantes a respeito dos escritores. Vários já esgotaram, né, principalmente os de Clarice Lispector, Machado de Assis, Ariano Suassuna, mas ainda há vários outros disponíveis. Vou deixar as referências aqui embaixo, então aproveitem. Porque vejam só, eu não sabia como eles são bonitos por dentro. Isso aqui é tudo papel fotográfico, gente. É um jeito de você se aprofundar no conhecimento de um escritor e ao mesmo tempo de um modo leve, né? Porque é tudo muito interativo, muito bonito, muito dinâmico, né? Não é um texto acadêmico sisudão. Vejam só que coisa mais linda. Pensa, R$ 37. Vale muito a pena. Um outro livro que eu acabei comprando, que estava tipo R$ 10, uma coisa assim, é bem mais simples, mas é bonito. É esse livro aqui do Romance da Pedra do Reino de Suassuna. É uma edição dedicada, na verdade, à minissérie da Globo. Ela contém fotografias, é até difícil de manusear, que ela tem um formato diferente. Só fotografias. Fotografias dos ensaios e fotografias da própria minissérie. Bonito, compõe, a gente que publica conteúdo dá para fazer umas fotos bonitas, ou que gosta muito da obra, né? Tem um pouco aqui do elemento armorial, nesse sentido as fotografias representam um movimento. Mas enfim, fica a dica que não tem texto, é mais fotografia mesmo, mas é um preço bem baixinho, né? Tava por acho que R$ 10, R$ 14 na Amazon. Agora a gente vai para toda uma sessão que está bombando aqui nas minhas leituras por conta da preparação que eu tenho feito para o vídeo deste mês dos apoiadores no Apoia-se, que é o vídeo sobre O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Peça maravilhosa, eu já li a peça, é que agora eu estou estudando as reverberações dela, por isso eu ainda não fiz o vídeo, mas o vídeo já está para sair. Mas que assim, nossa, explodiu minha cabeça. E aí, por conta disso, eu comprei esse livro, né, que é o centenário do nascimento do Dias Gomes. Eu comprei esse livro, Dias Gomes, um dramaturgo nacional popular, que eu já devorei, em que essa especialista, a Iná Camargo Costa, analisa a obra do Dias Gomes, a obra teatral, analisa 9 ou 12 peças dele, produzidas ao longo de 20 anos, e ela analisa isso sob o ponto de vista do tal do teatro épico. Esse teatro épico seria um desenvolvimento do chamado drama burguês, mais conectado com as causas sociais, com a modernidade, com as vanguardas, com as questões prementes, e que tem uma expressão muito forte no Bertolt Brecht, né, o dramaturgo alemão. E me parece os dramaturgos nacionais populares, entre os quais o Dias Gomes se inseria, eles procuravam fazer um teatro desse tipo. Mas a Iná vai analisar aqui o sucesso ou fracasso, ou meio termo, do Dias Gomes em relação a cada uma das peças, né? Se ele conseguiu ou não fazer isso. E nisso ela faz uma análise em profundidade dessas peças, inclusive O Pagador de Promessas. E é muito, muito interessante mesmo, né? E mostra essa conexão entre o gênero literário, a forma literária e a sociedade, né? O gênero como reprodução de estruturas sociais mais amplas. É uma discussão muito interessante. Eu também comprei Apenas um Subversivo, a biografia do Dias Gomes. Essa eu não sei se eu vou conseguir ler por completo antes de fazer o vídeo, né? Porque eu vou ter que fazer o vídeo até o final do mês. Mas pelo menos os trechos significativos eu vou ler. Eu já assisti os 2 filmes
do Dias Gomes, do Pagador de Promessas, né, o filme de 62, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, e uma minissérie que depois se tornou filme de 88. Eu li muita coisa a respeito dessa filme, né, que foi tão importante para o cinema brasileiro. Eu assisti uma entrevista do Dias Gomes no Roda Viva, também super interessante. O Dias Gomes é objeto de exposição no Itaú Cultural no momento, naquele ocupação cultural. Inclusive tem vários vídeos relevantes sobre ele no YouTube por conta disso. Vou deixar todas as referências aqui embaixo. E para poder explorar um pouco mais do filme de 62, comprei esse livro do Ismael Xavier, chamado Sertão Mar, Glauber Rocha e a Estética da Fome, que vai tratar do cinema novo e também do filme O Pagador de Promessas. Porque O Pagador de Promessas não é bem cinema novo, mas acaba tendo uma conexão bem forte com ele. Também comprei mais um livro, né, do Dias Gomes para ler e trazer aqui para o canal de forma ampla, né? Vou deixar a referência aqui embaixo de como você se tornar um parceiro do canal e poder ter acesso a conteúdos como esse, que eu vou fazer do Pagador de Promessas. Então, eu comprei O Bem Amado, que é outra obra icônica do Dias Gomes, se tornou novela da Globo. Inclusive, gente, eu assinei a Globoplay só para assistir novela. Sabe o que eu tô assistindo? Tô assistindo Rock Santeiro, também do Dias Gomes, né? A peça que dá origem a Rock Santeiro é O Berço do Herói. E, gente, que maravilha que é aquilo. Meu Deus, eu tô assim em êxtase. Sabe quando você tem a sensação de que você encontrou sua turma, o que você quer fazer, o que te interessa? É a minha sensação assistindo Rock Santeiro. Assim, tudo eu gosto, tudo eu acho interessante. É barato. E depois eu quero assistir ao Bem Amado. E eu comprei esse livrinho, gente, se vocês já não conhecem, conheçam, que é uma série em que eles transformam num pequeno texto de ficção o roteiro de novelas célebres da Globo, inclusive de O Bem Amado. É uma adaptação feita por um outro escritor, no caso aqui o Mauro Alencar, mas que dá para revisitar a história da novela de uma forma rápida. Eu achei bem bacana. Tem, inclusive, do Rock Santeiro. Eu ainda não tinha comprado porque eu queria conhecer como funciona esse livro. Comprei só o do Bem Amado. Vi que é bem bacana e agora eu devo comprar o do Rock Santeiro. Por fim, por conta aí desse teatro nacional popular, né, desse teatro moderno brasileiro, que a própria Iná comenta, eu comprei esse livro antigo de sebo, chamado A Moratória, de Jorge Andrade, que é uma peça aí que parece que foi muito relevante na época. Assim como aquela peça Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, mas essa tem edição mais recente. Tá, deixa eu colocar isso aqui. Tem mais coisa. Por conta da leitura que eu fiz aí de A Hora da Estrela, na qual eu ainda estou mergulhado, estou fazendo muita coisa a respeito disso, eu comprei A Hora da Estrela de Clarice, de Sérgio Antônio Silva, que é um livro que vai se dedicar só à análise de A Hora da Estrela. Parece muito bacana, foi publicado aí em 2020, né, por conta das celebrações dos 100 anos da Clarice. E mais um outro livro, chamado Clarice Lispector, Formas de Alegria, de Luiz Lopes, que vai analisar o tema da felicidade em Clarice Lispector, porque ela é muito associada, né, a uma angústia existencial, a um certo ar soturno e melancólico, mas há também muita vida pulsante na Clarice. E esse livro vai tratar disso. A orelha, inclusive, é escrita pela Nádia Batella Gottlieb, que escreveu a biografia da Clarice, que é um grande especialista, né? Tem até vídeo aqui no canal sobre isso. E então parece ser um livro muito bom mesmo. Daquele mesmo Luiz Antônio Simas, que eu já mencionei, o grande livro dele, assim, no sentido de fama, né? Dessa proposta que ele traz para o mundo, que teve muita difusão, tanto é que, olha, o livro, ele é de 2019, já está na 10ª edição. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Luiz Antônio Simas. Chama-se O Corpo Encantado das Ruas, que vai tratar justamente daquele tema que eu falei para vocês, né, de olhar para essas expressões populares de cultura e tentar pensar coisas mais amplas e mais profundas e abstratas a partir dessas categorias. E ele tem, gente, esse livrinho aqui, da Bazar do Tempo, que é uma graça, chama Almanaque de Brasilidades.
que, como o próprio título diz, ó, pensa que coisa mais linda isso aqui. Como o próprio título diz, vai tratar dessas expressões populares de cultura, né? Dos santos que se comemora na festa junina, do carnaval, das festas folclóricas, certos personagens, das benzedeiras, lembra das benzedeiras, né? Do samba, ó, da Carolina Maria de Jesus, do futebol, que ele é também muito ligado ao futebol. É um livro lindo, ó, que vai falar de guerras no Brasil, Guerra do Paraguai, né, que deixou alguns traços importantes na nossa cultura. Ó, a onça Borges, olha, essa eu não conhecia, sabe o que tem a ver com Borges? Esse aqui, ó, A Gralha Azul. E por aí vai. É um livro lindo demais, como vocês podem ver também, um ótimo presente de Natal. Ó, já é a segunda dica de presente. Ah, gente, agora que eu saquei. Isso aqui é um calendário de brasilidades. Olha só. É um calendário, né? O verso dessa jacket com festas populares e relevantes aí da cultura brasileira. Nossa, muito, muito legal. Parabéns aí, Editora Bazar do Tempo, por esse livro. A Editora Bazar do Tempo tem umas... Gente, olha aqui o boi, né? A vaca. Gente, se é boi ou é vaca? Acho que é vaca, né? Acho que não, tem teta. Acho que é vaca. Então, nossa, fiquei muito empolgado com esse livro. Quero ler em breve. Deve ser uma delícia. Para complementar, né, certos estudos aí que eu venho fazendo, eu comprei esse ABC da Raquel de Queiroz, que era o único livro que me faltava dessa série da José Olímpio, em que eles vão tratar de grandes escritores brasileiros em forma de almanaque. Mais um almanaque, né? Vou mostrar outro em seguida. Eu já tinha do José Cândido de Carvalho, José Lins do Rego e do Ariano Suassuna. Me faltava esse da Raquel de Queiroz. Procurem esses livros, gente. Eles são muito interessantes, muito gostosos de ler e muito informativos. E como são edições antigas, elas já estão esgotando. Essa da Raquel de Queiroz tem inclusive um caderno de imagens, coisas que eu acho que as outras não tinham. Eu comprei também este Almanaque Armorial, aí sim, sobre o Ariano Suassuna. Eu ainda estou tentando tirar, né, isso aqui dele, que veio com etiqueta, com preço, que me dá uma raiva. Aí eu tento tirar com acetona. Eu já tirei bastante, agora precisa de uma segunda sessão. Esse texto vai trazer ensaios do Ariano Suassuna sobre influências literárias, sobre o próprio movimento armorial, sobre sua visão de mundo, organizados pelo Carlos Newton Jr., também nessa forma de almanaque. Inclusive, essa questão do ABC é porque o livro é dividido em tópicos em ordem alfabética. E é uma tradição do cordel, que quando se conta a vida de alguém, conta-se em ABC. Então, acho que cada verso começa por uma letra do alfabeto. E no rock santeiro tem isso, né? O ABC do santeiro, quando eles vão cantar, né? O cego tá cantando lá na porta da igreja, história de rock de santeiro. Tem essa história do ABC também, né? Uma coisa vai ligando com a outra. Por conta da influência de vocês, e porque estava aí nessa promoção de Black Friday, eu comprei esse livro do Fernando Sabino, O Grande Mentecapto, relato das aventuras e desventuras de Viramundo e de suas inenarráveis peregrinações. É um livro que vai se passar em Minas, em vários lugares que eu conheço. Por isso que eu fiquei interessado. Aqui não está tendo essa descrição, mas lá na Amazon tem. Vocês que deram essa dica, não me lembro quando, mas foi vocês. Bem do dia que eu fui à Livraria da Travessa, eu comprei esse livro que eu queria há muito tempo, A Cosmopolítica dos Animais, de Juliana Fausto, que é mais um livro desses Animal Studies que eu estou reunindo, que agora vai ter até o Drummond como integrante ilustre, e que vai analisar de uma forma que eu já comecei a ler bem boa de se ler, não tão acadêmica, a nossa relação até política com os animais, né? Como a gente interagindo com os animais domésticos, vamos formando uma sociedade tendo certas regras e comportamentos base, e tudo isso vai criando uma estrutura até política de poder e de, enfim, de sociedade mesmo muito particular.
Muito interessante esse livro. Comprei também do Celso Rocha de Barros, esse recente lançamento da Companhia das Letras, né, com a história que ele faz do PT, desde as suas origens lá nos anos 80, passando pelo processo de redemocratização, pelas tentativas de ganhar poder, de chegar à presidência, pelas histórias da presidência, né, do Lula e da Dilma, até chegar na crise e nos tempos atuais. Tempos atuais, assim, né, não inclui a eleição do Lula, mas um pouco antes. Mais um lançamento da companhia. Eu achei essa capa sem contraste, né? Com vermelho sobre vermelho, fica difícil de mostrar no vídeo. Mas é um livro que, olha, relevante para quem vai usá-lo como pesquisa, que geralmente é o que acontece com esse tipo de livro. Ele tem um índice remissivo, né, com o nome de pessoas, de obras, algumas situações. Então, assim, a gente consegue, às vezes, falar, não, quero saber, por exemplo, que eu sei que tem isso aqui, o que ele entrevistou da Marina Silva, que teve toda uma dissidência com o PT, e o que ela falou sobre o partido, na época que ela deu a entrevista. Daí eu vou aqui, Marina Silva, e acho a página exatamente, sabe? E por aí vai. Isso é muito relevante, tem valorizado cada vez mais. Do professor João César de Castro Rocha, que é alguém da literatura da mais alta competência e que também tem uma atuação pública muito relevante e nesses últimos tempos ainda mais, né, na análise da conjuntura do país. Eu comprei esses dois livros dele, Tudo por um Triz, Civilização ou Barbárie, em que ele vai analisar essa conjuntura atual, entrevistando várias pessoas. Então é um livro muito fluido porque ele é baseado em entrevistas. Ele tem um outro livro também, professor João César, sobre esses temas que eu quero ler. Para mim, ele é uma das pessoas mais qualificadas para tratar do cenário atual e que mais entende desse cenário. O professor João César é um fofo também. Gosto muito dele, é uma pessoa que eu admiro bastante. É isso, pessoal. É tudo isso. Haja tempo para ler tudo isso. Por isso que precisa de um índice remissivo. Eu valorizo os índices remissivos, porque quando você quer só uma pontinha de informação, você já vai nele, você usa o livro para isso, não precisa ler o livro inteiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. E até mais!